Quem mandou aqui também tem muito assunto de morte aqui. O povo tá preocupado com a morte. Eu sempre digo que o melhor jeito de entender a morte é vivendo bem, viu, gente? Não precisa ficar tão preocupado não, porque morrer todo mundo vai morrer mesmo, não vai ter jeito. Então, a hora que chegar, a gente enfrenta, né? Que ficar criando muito conflito, né, Maurício? Tem medo de morrer? Às vezes eu tenho medo de viver, né? O medo de viver é mais complicado que o medo de morrer. A Maria da Conceição Santos da Anunciação, lá de Camaçari. Não, é isso mesmo, né? Escreveu assim: Padre Fábio, quando eu tinha 6 meses de vida, minha mãe faleceu. Mas até agora choro e escrevo cartas para minha mãe. Quero saber por que estou assim, até hoje. Na verdade, o processo de encarar a morte de alguém, ele se diferencia demais, né, de uma pessoa para outra. Há pessoas que já começam a organizar o luto após o acontecimento. Até a gente estava falando dessa história do acidente, né? Por que é tão sofrido para esses familiares enfrentar essa situação? Porque não tem o sepultamento. Quando você fica nessa espera dolorosa, né? Porque você não tem o ritual da morte nos ajuda a viver o processo do luto. Por isso que é importante. Muitas vezes, eu lembro quando a gente era criança, né, e morria algum parente da gente, e não deixavam as crianças olharem o morto, né? Mas até isso é importante. É preciso a gente ter o contato com essa realidade dura e crua, para que a gente possa começar a organizar o processo do luto. Porque perder não é fácil. Ver o outro ir embora da nossa vida não é fácil. Neste caso do acidente do avião, eles não têm essa concretização da morte, né? Recebe uma notícia, mas aquilo fica eternamente na cabeça, porque não houve o processo do sepultamento, do adeus, aquela coisa que é tão natural no processo humano. Eu particularmente não gosto, não. Eu acho que é muito doloroso aquilo, né? O velório é uma coisa extremamente desgastante para a família, mas ele é muito necessário para muita gente. Como se trata de uma morte, tinha 6 meses de vida, né? Quando a mãe faleceu, e é possível que ela, é claro que ela não tem nem recordação da mãe com 6 meses de idade, só uma memória afetiva, né? Mas não tem essa coisa de lembrar-se da mãe, de estar com ela. Pode ser que isso é um processo de falta ainda mais agudo, que precisa ser tratado com psicólogo. Às vezes o trauma na criança pela ausência da mãe, e o interessante é que sente saudade de uma pessoa que não conheceu, né? É a pior de todas as ausências, porque uma coisa é você chorar sobre uma fotografia, sobre uma pessoa que você experimentou ao longo da sua vida. Outra coisa é você chorar sobre uma ausência que você não tenha causa. Eu sinto falta da minha mãe, mas nunca tive mãe. Isso é muito comum em pessoas que são abandonadas, em pessoas que são sozinhas. Elas têm uma ausência muito grande dentro de si, mas ela não tem a morfologia do que ausentou, né? Ela não tem a forma daquilo que foi ausente. E é nesse caso aqui um processo muito parecido, porque aos 6 meses de idade uma criança perde a mãe e depois passa a vida toda escrevendo cartas para essa mãe que ela nunca viu. Isso é alguma coisa, isso é um processo muito diferenciado, porque o que ela sente saudade, ela não viveu, ela não experimentou. Talvez ela sinta saudade daquilo que ela vê na casa do outro, né? Ela vê alguém que tem mãe, que tem cuidados, que tem carinho, então ela identifica que na vida ela não teve isso. E muitas vezes a carta é um jeito de extravasar essa ausência, essa orfandade, né? Esse desejo de ter o outro presente na vida, e não tem. Muitas vezes uma boa terapia nos ajuda, minha gente. Eu acho que quando o processo da perda é muito doloroso, a gente precisa sim buscar ajuda. Precisa buscar ajuda porque nem sempre a gente consegue vencer os nossos medos sozinhos, né? E eu tenho visto e tenho passado pela minha vida tantas pessoas que enfrentam esse duro processo de perder. Todo mundo perde, mas na vida de algumas pessoas essa perda é ainda mais trágica. Uma coisa é você perder a sua mãe depois de ter vivido muitos e muitos anos, quando ela já estava velhinha, né? E quando ela já tinha experimentado a vida na sua boa parte. Então é diferente você se despedir de uma pessoa que adoeceu, que foi vivendo o processo de morrer naturalmente, do que você ter uma pessoa igual aquele rapaz do acidente, né? Que perdeu os pais, que estavam indo fazer uma viagem de férias. Isso é muito doloroso.
retirar de maneira muito dramática na vida de alguém. Uma coisa é você ir vivendo o processo da doença do outro, e você ir acostumando. É você construir dentro de você a ausência depois. Mesmo assim ainda é doloroso, mas é pior quando você tem essa ruptura abrupta. Quando a pessoa saiu, está bem, fechou a porta, e de repente você recebe a notícia que ela não existe mais. Então sempre que nós passamos por essas situações, é preciso que a gente busque ajuda, e às vezes a gente não consegue superar sozinho. É preciso a gente viver um processo terapêutico que nos ajude a recolocar as coisas no lugar. Eu particularmente penso, minha gente, que quanto mais a gente busca, logo após a morte, logo após a perda, recomeçar a vida e dar o andamento para as coisas, eu sei que é sempre difícil, mas quanto mais a gente se empenha para a gente poder voltar à vida ao normal, maior será a nossa capacidade de superar a dor. Não é que a gente vai deixar de amar a pessoa, não é que ela vai esquecê-la, não é que a gente vai esquecê-la, mas a gente vai colocar a vida no lugar. É como colocar a vida nos trilhos, né? O trem descarrilhou, o momento da morte é como se o trem tivesse descarrilhado. Mas depois a gente começa a reorganizar, coloca as coisas no lugar e vamos. Outro dia eu tive a oportunidade de conversar lá em Curitiba com uma senhora que perdeu o filho na noite do Réveillon, lá em Punta del Este. Ele foi passar o Réveillon com os amigos e ele foi atropelado. E ela estava dizendo para mim que ela tinha dificuldade de mexer no quarto dele. Então o quarto estava todo pronto, como se ele fosse voltar. E eu achei interessante porque no relato da dor daquela senhora, ela tinha dificuldade de voltar a sorrir, ela tinha dificuldade de fazer as comidas que o menino gostava e que, por exemplo, a família tinha uma tradição de fazer o churrasco todo domingo em família. Ela nunca mais permitiu que o churrasco fosse feito. Porque é uma maneira de preservar o filho. É como se ela estivesse querendo dizer que, não fazendo o churrasco, a gente demonstra a nossa tristeza. É como se a alegria do reencontro pudesse ser uma afronta à morte do filho. Que isso é um jeito que a gente tem de resguardar a pessoa, né? É como se nós disséssemos para nós mesmos: eu nunca mais vou ser feliz em honra a você. Eu vou preservar a sua memória assim, mantendo a minha tristeza. Isso é muito injusto, né? Porque eu tenho certeza que se o outro tivesse o poder de nos dizer alguma coisa, porque eu não acredito nisso, pode ser que você acredite, eu não. Se eu tivesse o poder de me comunicar com os mortos, o que eu iria escutar de uma pessoa que me ama e que me vê sofrendo? Eu só posso imaginar que aquela pessoa vai me dizer: Fábio, vá viver, né? Se eu pudesse escutar minha irmã, por exemplo. A minha irmã que morreu tão jovem, era tão cheia de vida. Se eu tivesse a oportunidade de ouvir alguma coisa dela no momento daquela tragédia toda, que nós estávamos todos dilacerados pela dor, eu tenho certeza que a minha irmã ia falar assim: Fábio, vai lá, vai viver a sua vida, vai ser feliz, vai cuidar da minha mãe, por mim. Porque se ela estivesse aqui, ela faria o mesmo. Mas quando a gente tenta preservar a memória do outro sofrendo, a gente se engana duplamente, né? Porque a gente acha que se eu sofro a ausência do outro e não encaminho a minha vida para uma solução, eu estou sendo fiel àquele que morreu. Não, gente, é o contrário. A gente precisa compreender que a ausência do outro tem que nos iluminar e nos revelar para aquilo que a gente pode fazer de bom hoje, para aquilo que a gente pode viver. E lá no caso daquela senhora, ela não mexeu mais no quarto do filho. Então ela tentou preservar o filho, mas tentou preservar de um jeito errado. Com todo respeito à dor que ela sente, né? E eu disse isso para ela: a senhora aos poucos vai ter que ter coragem de abrir aquele guarda-roupa, vai ter que ter coragem de tocar naquelas roupas, vai ter que ter coragem de doá-las. Guardar o guarda-roupa do seu filho intacto não traz ele de volta, mas é um jeito mórbido de você continuar sofrendo. Eu me lembro, né, que um dos momentos mais dolorosos da morte da minha irmã para minha mãe, claro, ver a filha chegar morta de um acidente é muito triste, né? Mas eu lembro que alguns dias depois, a minha irmã morava em Belo Horizonte, a minha mãe precisou ir a Belo Horizonte, abrir o apartamento onde ela morava e mexer nas coisas dela. Minha irmã tinha viajado, não sabia que não iria voltar, e de repente alguém teve que ir lá.
dar um jeito nas coisas, desocupar o apartamento, pegar as roupas, pegar as coisas, os pertences dela. Agora você imagina, uma mulher, a minha mãe, eu me lembro direitinho, ela olhou para todos nós, ela disse assim: alguém vai comigo? E nós não tivemos coragem de ir. E ela foi. E eu me lembro que foi um dos relatos mais bonitos que eu ouvi da minha mãe, assim, né? De quando ela começou a abrir o guarda-roupa e pegar cada peça de roupa e colocando dentro da mala. E depois chegar na minha casa com aquelas malas, com aquelas coisas. Ela encontrou uns bilhetes da minha irmã, sabe? Pregado na geladeira, assim. Coisa de quem não sabe que não vai voltar, né? E o quanto que isso deve ter sido agudo para minha mãe. O quanto que isso deve ter sido doloroso, né? Mas a minha mãe superou. Superou porque ela fez a coisa na hora certa, né? Você já imaginou se esse apartamento estivesse preservado até hoje? Se a gente ainda estivesse com esse peso dentro do coração, a gente tem que ir lá retirar as coisas da Heloísa. Se a gente tivesse continuado adiando esse momento, como é que a gente iria fazer? A dor perdura, né? Diferente do processo de você sofrer tudo o que tem que sofrer e começar a viver o processo da ressurreição. Então eu vou lá, enfrento a situação, mas aí de alguma maneira eu começo a cicatrizar a ferida. Não posso colocar só um band-aidzinho sobre uma ferida que está infeccionada. Eu tenho que curar a infecção. E muitas vezes, se eu mantenho o ambiente do morto intacto, eu acabo colocando um band-aid sobre uma ferida infeccionada. Esse quarto pode voltar a ter vida, não é? Eu não posso fazer daquele quarto lugar assombrado da minha vida, da minha casa. Eu não estou dizendo de assombração de espírito, não. Eu estou dizendo do significado triste que ele passa a ter para casa. Porque ele contagia todo mundo. Às vezes a mãe, na tentativa de resguardar a memória do filho, ela acaba prejudicando a família inteira. Por não ser capaz de organizar o luto que ela está vivendo, ela deixa de amar os filhos que estão ali. Por quê? Ela acaba se prendendo demais à dor que sente. E não olha para os filhos que ficaram, não olha para o marido que ficou, não olha para o pai dela que ela ainda tem. Então, ao não resolver o luto do filho, ela acaba esparramando o sofrimento para a casa toda. E isso é muito desastroso. Porque aí a gente continua morrendo, né? A gente não supera, né? E às vezes esse momento de luta e de dor, ele é muito importante que a gente olhe para ele assim. Eu não tenho como trazer meu filho de volta, mas então eu vou fazer o mínimo que eu posso fazer hoje. E tem que ser um pouquinho cada dia, gente. A gente também não pode se violentar. Eu disse isso para aquela senhora. Eu falei: olha, respeite o seu tempo de tristeza. Só fique atento para que este tempo não passe a ser a vida inteira. Ela era uma mulher dinâmica, trabalhava. Eu falei: volte a trabalhar aos poucos. Não precisa ser o dia inteiro, mas saia da casa da senhora, ainda que seja para ficar. Eles têm uma livraria lá em Curitiba. Saia para ficar um pouquinho na livraria. Dê ao seu coração essa oportunidade de começar a vencer a morte do seu menino. E o momento que eu arranquei um sorriso dela foi ele, né? Ele era um menino feliz e ela sorriu: padre, muito feliz. Um menino que ninguém tinha, não tinha tempo ruim com ele. Falei: pronto, começa a partir disso. A senhora acha que o filho da senhora está feliz em saber que a senhora está mergulhada numa depressão por causa da morte dele? Não pode ser assim. Gente, é duro demais. Eu sei que é duro. É muito triste a gente ter que conviver com essas rupturas. Mas a gente não tem o que fazer. A gente não tem como mudar a vida. Agora, o que nós podemos fazer para que este momento seja mais suportável? Não é? Alguma coisa ficou. Alguma coisa nos resta. Não nos foi retirado tudo. Aí a velha história do início do programa. A gente tem que ser guerreiro e a gente tem que ser menino. Mostrar a fragilidade. Ser simples na maneira de lidar com o que sofre, com o sentimento que tem. Mas também a gente precisa ter esta coragem de empunhar as armas que nos restaram para que a gente possa vencer a batalha. Porque senão a gente vai ser sufocado pelo momento. E às vezes o sufoco do momento, nessa dor aguda que muitas vezes nós vivemos e nós enfrentamos, a gente acaba perdendo a sabedoria de como continuar a vida. E é isso que a gente precisa
ter sempre diante de nós, né?